Vamos então. Parei na página 160 da última vez, onde falávamos sobre o fogo estranho, né, que veio sobre Nadab e Abiú, causou a morte dos mesmos. Então eu queria que a gente partisse daqui, né? Partindo daqui, a gente pudesse dar seguimento, em nome de Jesus. Nadab e Abiú morreram. Aí depois, as 7 páginas dessa semana seriam só mesmo ligado a outras questões, né? Vamos dizer assim, a leis a respeito de sacrifícios, está na página 160 ainda aí. 160, no início aqui, do lado esquerdo, diz número 21, leis acerca do sacrifício do dia da expiação. A parte das pessoas que falam do dia da expiação, que é o dia de Yom Kippur, até hoje é um dos dias mais santos e mais observados em Israel, né? É o dia do perdão, é o dia do arrependimento, é o dia em que as pessoas vão confessar seus pecados e vão fazer sacrifício para obter perdão desses pecados. Bom, como eu vou dizer, a maior parte dos que comentam sobre esse dia, eles dizem ter mais relação com o bezerro de ouro, né? Que o povo fez, pecou, enquanto Moisés estava lá recebendo as primeiras tábuas. Né? A gente sabe do que terminou, como terminou aquela história. E então é isso, o dia de Yom Kippur, até hoje ainda tem muita relação com aquilo. Foi o dia em que o Senhor, depois que ordenou a morte, né, dos idólatras, o Senhor disse que não iria mais com o povo, porque senão ia correr o risco dele mesmo destruir, matar aquele povo. Aí o povo chorou, se arrependeu e tal. Então, é isso aí. Então, as leis a respeito do sacrifício do dia da expiação seria, no caso, 10 de outubro. E aí tem outro problema aqui com essa questão do 10 de outubro. Tá? Vou tentar explicar aqui. É que, assim, olha, mesmo no calendário gregoriano, que é o nosso, você que faz aniversário esse ano, por exemplo, Asaf, meu filho, vai fazer aniversário amanhã, dia 4. Mas amanhã é uma quinta-feira. No ano que vem, ele não vai fazer aniversário na quinta. Geralmente é assim. Eu não sei se será na quarta ou na sexta, mas nunca é o mesmo dia. Né? Isso no calendário gregoriano, que é o nosso, é mais fácil de entender, tem datas fixas. Agora, quando tem uma data fixa, nunca cai no mesmo dia. Por exemplo, a data da Páscoa, né? É no 15º ano, o primeiro mês religioso é abril. E logo depois vem o tabernáculo. Ok? Então, é complicado porque quando tem uma data fixa, assim, a Páscoa, por exemplo, deveria ser sempre no sábado, né? Aí o que eles fazem? Tem no ano em que cai numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, ou no domingo, aquele dia lá, os 2 dias da congregação, ou os 2 dias da convocação solene, são sábados, independente de que dia seja da semana, eles declaram lá como sábado, certo? Sábado, ok? Sábado religioso. E aí a outra complicação que dá é que nosso calendário, por exemplo, é gregoriano, dizem ter 365 dias no ano, e mais 4 horas, por isso que de 4, e mais 6 horas. Por isso que de 4 em 4 anos, acrescenta-se um dia, e aí a gente tem os anos bissextos, né? Porém, o calendário de Israel, da China também, eles são calendários lunisolar. O Sol define o período de um ano, enquanto a Lua, ela define o início de cada mês. Ou seja, toda lua nova, primeiro dia da lua nova, é um novo mês que começa. Não tem nada a ver com o nosso calendário. Então, é muito complicado quando estabelece datas fixas. Datas fixas. Se essas datas fossem definidas assim, na primeira lua nova do primeiro mês, tudo bem. Não, mas quando diz assim, é no 15º dia do primeiro mês, aí já viu. Tem ano que vai dar domingo, tem ano que vai dar segunda, tem ano que vai dar terça e assim por diante. No calendário lunisolar, tem casos em que um ano tem 13 meses. Só para você entender bem. Bom, mas então vamos voltar aqui. A página é 160 da Bíblia em ordem cronológica e o texto está em Levítico,
Levítico 16, no versículo 1, diz que o Senhor falou a Moisés, depois de que os filhos de Arão morreram, né, o Nadab e o Abiú, eles morreram. E aqui já diz, logo no primeiro versículo, por haverem se aproximado do Senhor. A pessoa diz, não foi porque trouxe fogo estranho, não. Aí a outra pergunta é, e o que é fogo estranho? Aí o texto anterior deixou-nos entender que devia ser o caso de eles terem pego fogo e terem colocado no incenso, fogo, sem autorização, né? Autorização. O lugar onde a gente coloca fogo no incenso, geralmente é no santo lugar. Eles fizeram isso sem que ninguém pedisse. Acho que eles quiseram mostrar serviço ou quiseram imitar o que tinham visto, né? Por parte de Moisés e Arão. Era o primeiro dia de serviço como sacerdote. Passaram uma semana de consagração, não podiam sair de lá. Eles só podiam sair depois do 12º dia, que era a consagração do tabernáculo, né? Mas, infelizmente, aconteceu isso aí. Bom, então aqui diz que eles, por haverem se aproximado do Senhor, né? O texto, assim que eles caem mortos, queimados pelo fogo, está em Levítico 10, versículo 3. Moisés então disse a Arão, foi isto que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Pois é. Vamos então aqui dar seguimento. Versículo 2 de Levítico 16 diz assim o Senhor a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, é onde está a arca, né? Não pode estar entrando todo momento que ele queira, lá não. Ele não pode ir lá para trás do véu, no momento que ele achar bom, não, né? Ele não pode estar assim, eu estou com vontade aqui de falar com Deus, eu vou lá diante da tampa da arca. E a arca, gente, a arca não é barca. A barca de Noé, não. Noé também era uma arca, era gigante. A arca é baú, é uma caixa de sapato, certo? Aqui na Bíblia tem as medidas tudinho da arca, esse baú. A tampa era de ouro, tinha querubins, e o Senhor tanto manifestava a glória dele lá de cima, como também falava com Moisés, né? A partir da tampa da arca. A voz do Senhor se ouvia ali. Mas agora está dizendo para Arão não fazer isso direto, porque senão ele corre o risco de morrer, né? Certo? Ele não pode fazer isso. Porque diz o Senhor no versículo 2 que eu vou aparecer, da mesma forma que ele aparece, a nuvem de glória aparece sobre o tabernáculo, ele diz que essa nuvem começa lá na tampa da arca. E ele diz assim, eu vou aparecer nessa nuvem. Então, o sujeito tem que estar realmente irrepreensível, tem que ter cumprido todos os comandos que foram dados para não morrer, né? Versículo 3 diz que Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada, tal. Versículo 3 aí vai falando isso aí, certo? Lá no versículo 5 diz, receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. E Arão vai sacrificar o novilho como oferta pelo próprio pecado e para fazer propiciação. Versículo 6 diz aí, né? E o 7. Depois ele pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor na entrada da tenda do encontro, lá no local onde ficava o primeiro altar, né? O altar do sacrifício na entrada da tenda, tá ok? E aí ele vai lançar sorte com relação aos 2 bodes. Uma para o Senhor e a outra para Azazel. Azazel é um nome que quer dizer tipo o bode que desaparece, que some ou que vai para distante, né? O Azazel. Azazel, ok? Arão vai trazer o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, esse bode será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Veja que coisa. O nome do bode é Azazel, perdão. O bode, a sorte que foi lançada aqui era entre o Senhor e Azazel. E aí está dizendo aqui que o bode, a sorte que caiu para Azazel, o bode seria levado para Azazel, ou seja, para distante, para um lugar solitário, né? Certo? Versículo 11 diz que Arão vai trazer o novilho como oferta do seu próprio pecado para fazer propiciação por si e por sua família, ou a família dos sacerdotes, né? Tá certo?
E lá no versículo 13, você vai pôr fogo, né, o incenso, fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas, né, da aliança, a fim de que não morra. Aqui é o seguinte, o altar do incenso é no santo lugar, não é no santíssimo, não. Então, para a fumaça chegar lá, é um local que fica difícil a pessoa respirar, tudo fechado. A única luz que tinha lá dentro, ou que tem lá dentro, é a da menorá, né? Porque fala assim, o véu que separa o santo do santíssimo, mas véu era dessa espessura, o véu, né? Um tapete de sala hoje. Então, a fumaça de alguma forma passava por cima ou por entre essas cortinas, e o lugar santíssimo ficava totalmente cheio de fumaça de incenso. Ficava difícil de se ver, viu? Isso aí. Meus queridos, já ouviu falar no bode de Mendes? Bode de Mendes, a região de Mendes era no Egito. Já ouviu falar no Deus Pan, aquele homem com pé de bode, cara de bode? Já viu? Isso que isso que está sendo citado aqui. Vocês lembram que quando o povo saiu do Egito, foi um misto de gente com eles? E aí, isso vai acabar agora, porque se nós olharmos direitinho essa história aqui, se nós olharmos direitinho, tem essa história do bode emissário, né? A negada tinha que, tanto o que é sacrificado quanto o que é levado para o deserto, tinha que colocar as mãos sobre e confessar os pecados ali. Tá? Interessante, né? Bom, esse bode aqui, ele tinha um culto a ele, o Azazel. Azazel, aparece esse nome em um filme, relacionando essa palavra Azazel com o próprio Beelzebul, Satanás, né, o inimigo, o arqui-inimigo de Deus. Só que esse aqui é o bode que desaparece, ou que é levado para longe, ele leva o mal sobre ele, né? É o bode emissário. A Septuaginta, que é a versão dos 70, chamada, né? Ela não fala em Azazel, mas o bode emissário, já aparece como o bode emissário. Tá certo, meus amados? Bom, então, voltando aqui em Levítico 16, versículo 3, o Arão ia ter que sacrificar uma novilha pelo pecado dele. No versículo 5, receberá da comunidade 2 bodes, como oferta pelo pecado, um carneiro. Deveria ser apresentado em holocausto. Certo? Então, novilha por ele, os bodes e o carneiro seria, no caso, pela comunidade, eu acho, de Israel. Ainda na 160, do lado direito aí, ainda Levítico 16, lá no versículo 21. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário. Isso é no dia da expiação, no dia de Yom Kippur. Presta atenção. Um bode é sacrificado, o outro é mandado para o deserto. Interessante, né? Depois de fazer a confissão de pecados ali. Sobre essa questão de imposição de mãos, Paulo fala assim, não se tornem participantes de pecados alheios por impor as mãos. A imposição de mãos aqui, a ideia que dá é que está transferindo pecados. Não, a confissão é que é a transferência. Mas a imposição de mãos aqui tem a ver com identificação, né? Tipo assim, olha, eu me identifico com você e eu compartilho dessa mesma visão, desse mesmo espírito, né? Como lá no envio de Paulo, Barnabé, né? Puseram as mãos, identificando. Quando o Espírito Santo disse, separa-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho preparado. Tá ok? Vamos à página 161, né? Depois que o Arão fizesse o sacrifício, depois que ele entrasse no Santo dos Santos, ele teria que tirar aquela roupa especial, se banhar e vestir com as roupas mais simples,
para terminar a segunda parte do sacrifício do Yom Kippur. Olha aí, por favor, ainda em Levítico 16, no versículo 26, diz que aquele que soltar o bode para Azazel, que coisa. Aquele que soltar o bode para Azazel, olha aí, versículo 26, lavará suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. Ok? E o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo, para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro e a carne, o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar também lavará suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. No versículo 29 de Levítico 16, diz que esse é um decreto perpétuo para vocês, no 10º dia do 7º mês, como eu falei no início aqui do vídeo. Vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro, ou seja, nem o israelita nascido lá, né, originalmente israelita, nem as pessoas que vieram do Egito ou de outras partes e que moram lá. Ninguém pode fazer nada. Isso será um sábado de descanso quando você se humilhar, é um decreto perpétuo. No versículo 33 de Levítico 16 diz: e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes, por todo o povo da Assembleia, né? Esse é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, né? Por todos os pecados dos israelitas. Ok? Ainda na página 161, 161, nós entramos agora em Levítico 17, no versículo 1, no versículo 3 de Levítico 17, diz: qualquer israelita que sacrificar um boi, ou um cordeiro, ou um cabrito dentro ou fora do acampamento, e não trouxer a entrada da tenda do encontro, para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, esse tal será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. Olha, você imagine uma coisa, quase 2 milhões de pessoas. Eles faziam sacrifício direto, só que agora, depois que estabeleceu o culto, né, na tenda, lá no tabernáculo, ninguém tinha mais licença para matar animal. Ah, não, eu tenho um monte de bois, eu vou fazer um churrasco aqui, para comer com meus amigos. Não. Teria que ser apresentado. A única pessoa que tinha licença para matar, tá? Os únicos açougueiros da época passaram a ser os sacerdotes. Porque eles aí teriam que pegar uma parte daquilo, tá bom? Versículo 5. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto. É aqui que eu quero que você veja. Anote aí na sua Bíblia. Levítico 17, a partir do versículo 5. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem, eles fazem em campo aberto, passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor, lá na tenda do encontro. E os sacrificarão como oferta de comunhão. Versículo 6. O sacerdote aspergirá o sangue no altar. Lá do versículo 7. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode. Olha aí. Aos quais prestam culto imoral. Vixe! E eles estavam fazendo isso no deserto. Gente, olha, pelo tempo aqui, pela cronologia, agora o tabernáculo foi feito. Eles foram tirados do Egito. Agora, está faltando 2 dias, 3 dias, para fazer 1 ano que eles foram tirados do Egito. Eles estão em Horebe. Onde é Horebe? Jebel al-Laus, que é terra de Midian. Onde é isso? Arábia Saudita. A arqueologia já comprova que é lá que eles estiveram. Não tem o que questionar. Tem nada de Península do Sinai, não. Arábia Saudita, tá bom? Então, eles, agora que o tabernáculo ficou pronto, foi consagrado, acabou esse negócio de fazer sacrifício em qualquer lugar aberto, eles têm que fazer agora, obrigatoriamente, o sacrifício onde? No tabernáculo lá, apresentar aos sacerdotes. E aí, no versículo 7 diz, eu quero que anote aí esse versículo 7, não oferecerão mais sacrifício aos ídolos, não é ao ídolo, aos ídolos, em forma de bode. O negócio já está proliferando, estava se espalhando. Aos quais prestam culto imoral. Ou seja, aquele misto de gente que saiu do Egito há 1 ano atrás, mais ou menos, continuava fazendo seus cultos ao bode de Mendes, região de Mendes, no Egito. Que bode é esse?
Que ídolo é esse? Que festa demoníaca é essa que eles faziam? E sacrificavam a uma coisa, tinha uma imagem lá, representando uma mistura de um ser humano com um bode. E prestavam culto imoral. Ora, culto imoral, toda idolatria, desde essa época até a época de Jesus, de Paulo, era isso. Tinha churrasco, sexo e imoralidade, né? Toda espécie. E bebida, claro. Tinha bebida à vontade. Baco. Deus do vinho, né? Bom, o comentário que eu achei foi o seguinte: nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios. O propósito dessa punição severa está no versículo 5 e 7, que os judeus também tinham costume de sacrificar seus animais fora. Mas agora Moisés diz, olha, todos vão sacrificar aqui, inclusive os que são de fora, não são judeus, mas moram no meio dos judeus, dos israelitas, teriam que obrigatoriamente levar o animal para ser sacrificado lá e ser ofertado, oferecido ao Senhor, consagrado ao Senhor. Né? Todos eles deveriam ser agora mortos na porta da congregação, lá no local do sacrifício lá. Certo? E não mais aos demônios, Se'irim, né? Essas criaturas chamadas de Se'irim ou sátiros. Sátiros, né? Estas criaturas eram chamadas no original de sátiros, certo? São mencionados em Levítico 4, 23, anote aí, Levítico 4, 23, o singular, e traduzidos simplesmente para bode. Não sei como é que sátiro chega a ser traduzido para bode, mas ok. O mesmo termo é usado em 2 Crônicas 11, 15. Também Isaías 13, 21. Isaías 34, 14. Ok? Segundo livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 15. Livro de Isaías, no capítulo 13, verso 21. E no capítulo 34, verso 14. Ok? Aparece sátiro em algumas versões, em outras já aparece bode mesmo. Mas, obviamente, refere-se a demônios, né, objeto de adoração pagã. Ao que parece, algo da idolatria no Egito, que invadiu, né, as fileiras do judaísmo ou dos israelitas. Josué 24, 14, você vai anotar aí também, Josué 24, 14. Né? E o Flávio Joséfo, ele fala dessa adoração a bodes, né? No Egito, ok? É um dos historiadores judeus, tá? Aí esse negócio aqui é estatuto perpétuo, tal, Deuteronômio 12, 15, fala sobre essa questão do estatuto, né, do Yom Kippur, mas tem um outro comentário ainda desse negócio aqui da adoração a bodes, né, aos bodes do Egito. Literalmente, bodes. Aqui aparece demônios, sátiros, os demônios, já aparece aqui como bode. Essa proibição de matar animais, seja quais forem, em qualquer lugar, visava acabar com essa idolatria. Porque senão, se fosse aquele negócio, não, tá fazendo idolatria, vamos matar, ia ficar bem pouca gente, né, para entrar na Terra da Promessa. Porque a maior parte do povo gostava disso. Quem é que não gosta? Sexo, olha, sexo, churrasco e bebida gratuita. É diante de um demônio. Isso é só um detalhe. A pessoa já não tem conhecimento de Deus. E aí, multidão medonha, né? É sempre um remanescente que é fiel. Bom, tá aí. A carnalidade estava dominando mesmo. Não é verdade? Bom, aqui no comentário, diz que a proibição, evidentemente, alude à adoração a tipos paternos, como Pan, o deus Pan, né? Ou em outro lugar conhecido como Fauno, ou Saturno, né? Que é um planeta, né? Cujo símbolo de Saturno, no caso, era uma cabra, né? Foi uma forma de idolatria entusiasticamente praticada pelos egípcios, particularmente em nome ou província de Mendes, né? No nome ou na província de Mendes. Esse deus Pan, quem é que joga os pan-americanos? Pan, procure aí no Google, você vai ver quem é o Pan. Esse Pan supostamente deveria presidir regiões montanhosas e desérticas, né? Tá bom? Então, é isso aí. E foi enquanto eles estavam no deserto que os israelitas pareciam ter sido
poderosamente influenciado por um sentimento de propiciar esse ídolo aí. Além disso, as cerimônias observadas nessa adoração idólatra eram extremamente licenciosas e obscenas. A impureza grosseira, né, dos ritos, da grande importância e significado da expressão de Moisés. Eles se prostituem. Veja bem, lá no negócio do dia, das tábuas da lei, era um bezerro de ouro. Mas aqui agora, eles ainda estão em Horebe. Eles ainda estão em Horebe, presta atenção. Lá morreu um bocado de gente que estava bezerro de ouro. Há pouco tempo aqui, né, na história. Agora, foi identificado aqui que eles estavam fazendo adoração a um bode ou a uma figura de bode, a demônios, né? Impor as mãos, como eu tinha falado anteriormente, também tem a ver com substituição, né? Não tem a ver com substituição, mas identificação, união, aqui que eu tinha falado, né? No caso, Cristo como nosso cordeiro, ele foi nosso substituto, nós nos identificamos com ele, sacrificialmente, ele estava assumindo nosso lugar. Se você quiser anotar aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, e também capítulo 15, versículo 45, 1 Coríntios 6, 17, 1 Coríntios 15, 45. Anote também 2 Coríntios 3, do 6 a 2 Coríntios 3, versículo 6, aí pula lá para o 17. Tá bom? E, embora o holocausto não seja para a redenção, ele não, no obstante, faz expiação pelo ofertante. Se você olhar em Levítico 6, versículo 1, vai dizer isso, e por essa razão o holocausto deve ser uma vida que tem sangue para derramar, para a expiação. Hebreus 9, 22, tá bom? E Levítico 1, 9 e 6, 30. Levítico 1, 9 e Levítico 6, 30. Tenta imaginar o cenário. Eles ainda estão ali onde eles receberam a lei. Eles estão agora preparando o tabernáculo, está pronto. Os sacerdotes estão prontos, exceto os que morreram. Está tudo pronto, eles já estão tudo pronto para poder celebrar a Páscoa, a segunda Páscoa. A primeira foi lá no Egito, né? A segunda Páscoa, agora a primeira como pessoas livres. E dali eles podem sair em direção à Terra da Promessa. E, cara, eles estavam aqui adorando a imagem de bodes. Que coisa triste. Levítico 17, versículo 7. Né? No versículo 8 de Levítico 17, diz assim: todo israelita ou estrangeiro residente ali no meio deles, que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer a tenda, na entrada da tenda do encontro, para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue, versículo 10, que comer sangue de qualquer animal, eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Não está nem dizendo que ele deve ser apedrejado, deve ser... Não. O Senhor está dizendo que eu mesmo vou me voltar contra ele e eu mesmo vou eliminá-lo do meio do povo. É o Senhor que está dizendo. Porque a vida da carne está no sangue. Né? E no versículo 2, assim, por isso digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue. Versículo 13. Agora, versículo 13 de Levítico 17. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que puder comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra. Por que tem que cobrir o sangue com terra? As fezes tinham que cavar um buraco e tampar lá. E aqui diz que teria que colocar terra por cima do sangue. Você já viu quantos insetos, moscas, quantos bichos ficam onde tem sangue? Você já foi num açougue, qualquer açougue? Você já viu que luta que é para o açougueiro manter aquele lugar limpo e livre de moscas? É impossível, né? Então, colocar a terra por cima é para que as moscas não fiquem fazendo festa e depois elas saiam para infectar as pessoas, né? Trazer doenças para a população, para as pessoas. Ok? E aí volta a dizer no 14 que quem comer sangue vai ser eliminado. Versículo 15.
Todo aquele que é natural da terra ou estrangeiro comeu um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, levará suas roupas e banhará em água, né? Você encontrou todo aquele natural que comeu um animal que foi despedaçado, né? Certo? Ficará impuro até a tarde, então estará puro depois da tarde. Mas se não lavar suas roupas nem se banhar, sofrerá a consequência de sua iniquidade. Bom, na página 162, você vai ver lá em cima descrição de várias ofertas. Aí você desce o seu olhar um pouquinho, vai falar sobre a oferta, letra A, né? A oferta preparada no fogo. No versículo 2, diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado, do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro. Versículo 4, e porá as mãos sobre a cabeça do animal, do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Substituição, né? Para nós não, mas para eles era substituição. Pronto. Lá no versículo 8, lá embaixo, em seguida arrumarão os pedaços, cabeça e gordura sobre a lenha que está no fogo do altar. Verso 9, as vísceras, as pernas serão lavadas com água. O sacerdote queimará tudo no altar. Holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Aí vai repetindo, versículo 10. Tem que ser um macho sem defeito. Versículo 10. Aí você vai lá no versículo 14. Se a sua oferta for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. Né? E aí o sacerdote vai destroncar o pescoço dessa ave e vai cortar o pescoço para o sangue descer na parede do altar, né? Tá certo? Vai retirar o papo, tal. Certo, queridos? Vai colocar o papo lá na parte leste, a parte da frente do altar, onde fica as cinzas. E vai abrir pelo meio sem cortar, sem fazer duas partes. Abrir só a parte. Abrir assim. Só uma parte, né? Dela. Certo? E é isso aí. Aí você vai ainda na página 162, Levítico 6, versículo 9. Em inglês a respeito do holocausto. É interessante, diz que o holocausto, o fogo tem que ficar queimando até de manhã. As brasas do altar, onde o fogo está, terá que ser mantido aceso. E aí, Levítico 6, no versículo 11. Depois trocará a roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso, versículo 12. Mantenha-se aceso o fogo do altar, ele não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto, sobre o fogo queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Aí você pergunta assim, ei, mas como é que é isso? Eles tinham que trabalhar de noite? Não. Mas o fogo tinha que ser mantido aceso. O fogo era um negócio que tinha que ficar assim, ó, tá no altar do holocausto lá, no altar do sacrifício. Aí de manhã teria que pegar fogo dali para acender a menorá. Entendeu? Pastor, mas não é muito sacrifício, não. Rapaz, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. 1.500.000 homens, mais ou menos, né? Ou pessoas adultas. E eu não tinha como vir à noite. Aí, demais. O sacerdote tinha muitos sacerdotes, eles podiam revezar. Se eles quisessem, eles podiam sacrificar de noite e de dia. Ainda na página 162, na parte final, tem Levítico 2, 1, fala sobre a oferta cereal. Deve ser apresentado a melhor farinha, né? Sobre ela derramará óleo e colocará incenso. Não, o incenso só era derramado em cima da porção que deveria ser oferecida ao Senhor, porque lá na frente diz que tem uma parte que pertencia ao sacerdote. Se você for olhar, por favor, Levítico 6, na página 163, 163, aqui embaixo, tem Levítico 6, versículo 14, a regulamentação, capítulo
6, versículo 15. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso, que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar. E a porção memorial de aroma agradável ao Senhor. Verso 16. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento, e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Mas essa oferta não será assada com fermento. Eu a darei, ou eu a dei a eles por porção, né, ofertas feitas a mim pelo fogo. Ou seja, tem uma parte dessa oferta que ficaria inútil entregar para o sacerdote. Você misturou a farinha lá com óleo, ok. Dá para consumir ainda para algumas coisas, dá. Agora, com incenso, não, aí não, né, não adianta misturar para depois tirar a parte do sacerdote, não, porque comer farinha, seja do que for, de cevada, seja do que for, de mandioca, com óleo você ainda aproveita, mas com incenso no meio, nego velho, dá não. Dá não. É a página 163, Levítico 2, você vê na margem aqui, ó, página 163. Tem um versículo 11, diz assim: nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel, nem fermento nem mel, como oferta preparada no fogo ao Senhor. Ok? No versículo 13 diz: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Cereal. Tinha que ser temperado com sal. Hoje, né, os cereais a gente usa mais com açúcar, né? Ok? Bom, agora ainda na página 163, no lado B, lado direito aqui, ó, você vai ver o versículo, Levítico 6, versículo 18. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É um decreto perpétuo a todas as gerações. Então, essas ofertas, vamos dizer assim, são ofertas de cereal, né? Elas são santíssimas. No final do versículo 18 diz: tudo que nelas tocar se tornará santo. Santo é o que? Separado do Senhor. Tudo que nelas tocar pertence ao Senhor agora. Ok? Ah, eu coloquei a oferta dentro de uma vasilha de barro. Ela pertence ao Senhor. Esse negócio de pegar a vasilha de volta não. Ok? Santo ao Senhor. Bom, página 163, na parte de baixo aqui, tem ofertas de comunhão. Levítico 3, versículo 1 diz: quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, terá que oferecer um animal, macho ou fêmea, mas um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda. O ritual é o mesmo. E as exigências também. Tem que ser um animal sem defeito. Né? Nós vamos ver lá na frente, quando voltaram do cativeiro, o pessoal estava trazendo animal coxo, animal cego, né, com o olho furado. Aí o Ageu, o Malaquias, né? Apresenta lá o governador para ver se ele vai te louvar por causa disso, miserável. Trazendo ao senhor porcaria, o senhor não precisa disso, não. Bom, página 164, eu só anotei alguma coisa que o resto é muito repetitivo. Página 164, na parte esquerda aqui, ó, lá embaixo tem Levítico 7, versículo 11. Fala sobre a regulamentação da oferta de comunhão, né? Aí, no lado B aqui, versículo 14, lá em cima diz: e cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote, que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne de sua oferta de comunhão, por gratidão, será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Oferta de comunhão, não pode deixar sobrar nada, certo? Verso 16. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto, não é oferta de comunhão, é um voto voluntário, é alguma coisa assim, aí você pode comer no outro dia. O sacrifício pode ser comido, né? O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas, do dia seguinte para o terceiro dia, né, não pode deixar não, tem que ser queimado, certo? Versículo 18 diz: se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele ou àquela que ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá consequências de sua iniquidade. Ou seja, vai passar mal, doido, vai vomitar até o pensamento, vai vomitar demais, carne estragada, né? Verso 19 diz que a carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida. O interessante é que
A oferta cereal, tudo que encostar lá se torna santo. Mas a carne, essa carne aqui que está sendo oferecida, né? A carne que tocar em qualquer coisa impura não poderá ser comida. Interessante, não é? Pois é. Carne do sacrifício, porém, poderá ser comida. Pronto. Lá no versículo 22, no versículo 20 diz assim: se alguém que estando impuro comer a carne da oferta de comunhão, pertence ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Verso 21. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, ou seja impureza animal, seja qualquer outra coisa impura ou proibida, e comer da carne da oferta de comunhão, que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Verso 22, diz o Senhor Moisés, 23, é Levítico 7, versículo 23, diga aos israelitas, não coma a gordura. A gente bate muito na tecla do sangue. Não pode comer gordura de animal nenhum, nem das aves, nenhum tipo de gordura pode ser comido. A pessoa diz assim, pastor, é de porco. Rapaz, o porco está fora dessa lista, é um animal imundo para os judeus. Estou falando que não pode comer gordura nem dos animais puros, dos animais limpos, maluco. Então tem uma coisa que a gente gosta, né? A gente gosta, a gordurinha queimadinha é bom, o resminho, oh, maravilha, né? Pois é. Mas faz mal, faz. As pessoas ficam dizendo assim, não refrigerante não, que é um veneno, tá? Aí a negada vai lá, não toma refrigerante, mas toma leite de caixinha. Tem até formal dentro daquela porcaria, aquilo nunca foi leite. É um veneno do melhor que existe, né? E aí o que acontece é o seguinte, a pessoa também vai para outro extremo e diz assim, não, hoje a experiência que Pedro teve lá com Jesus, não considera imundo ao que Deus purificou, o Senhor purificou todas as coisas, sim. Mas para uma questão de saúde, eu gosto de carne de porco. Eu gosto muito de carne de porco. Mas eu sei que tem coisas no porco lá que você vai cozinhar a carne em água, vai beber o caldo, você vai beber a tua morte. Tá lá, o problema vai estar lá. Tem coisa que a água, você só a 100 graus aqui, resolve não mata não. E aí você, pastor, mas se estiver frito no óleo, é a mesma coisa. Tem coisa que não queima com óleo, não destrói. Por isso é que até os animais limpos, primeiro, não se come gordura de animal limpo. Gordura é tudo para o Senhor, a questão do sangue. O sangue é porque é a vida do animal, né? A gordura tem que ser oferecida tudo para o Senhor. E hoje, para nós, o que eu posso dizer para você é o seguinte, você que, como eu, gosta de carne de porco, faça a opção de comer carne de porco assada, porque tem coisas que, mesmo passando a carne pelo fogo, não matam. Mas, se for assada, aquilo que vai caindo, né? Você vai aquecendo a carne no fogo, o mal que tiver ali vai ficar na brasa, você não vai comer, né? É diferente de uma coisa que você vai cozinhar, aí tem um caldo, que é uma delícia, caldo, oh, maravilha. Pois é, algumas pessoas não gostam, mas eu também gosto de caldo. Mas todo mal que tiver ali, né, o pior de mal que tem no animal é aquele mal que você ferve e não elimina. Aí depois você bebe no caldo. É horrível. Eu não como carne de porco cozido nem amarrado pelos queixos. Não. O negócio assim, frito é porque aqui é uma opção mais viável, né? Mas se eu pudesse, eu só comeria assado, né? Todo tipo de carne, tá bom? Versículo 23 de Levítico 7 diz que não coma gordura de boi, de carneiro, de cabrito, gordura de animal algum, certo? Não é para comer. Versículo 25. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta, preparado no fogo, será eliminado no meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave, de nenhum animal, e no caso a gordura também. No finalzinho lá, versículo 31 de Levítico 7, diz assim, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e aos seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão, né, ao sacerdote, como contribuição. Peito e a coxa, no caso, né? Ok? Coxa direita, como porção do sacerdote. E ainda, isso é a página já 165, tá? Lá em cima, lá, fala da coxa direita. Tem umas pessoas que ficam assim, por isso que aquele encontro que Jacó teve com o Senhor, aí os sacerdotes eles não comem mais a coxa do animal, porque
no encontro, Jacó saiu mancando. Provavelmente foi a coxa esquerda, né? O anjo feriu, então o anjo é destro. Ele estava agarrado aqui, então foi a coxa esquerda. Porém, aqui é a coxa direita que tem que ser dada para o sacerdote. Tem mais uma coisinha para a gente observar. Não é a coxa do animal que eles não podem comer. O que eles não podem comer é o nervo da junta aqui, né? O ciático, tá bom? Na página 165, lá em cima, aqui na parte do lado esquerdo aqui, ó, tem oferta pelo pecado. Levítico 4, versículo 1, você depois pode ver aí sobre o que a gente pode chamar de sacrilégio. O que é sacrilégio? É quando você peca sem intenção. Você peca sem o conhecimento, né? Você não sabia. Nesse ponto aqui é pior você saber do que não saber. Quando você sabe que é errado, e você faz, você vai enfrentar um problema de consciência, né? E se você vive sob a lei, uma condenação por parte da lei. Versículo, Levítico 4, verso 2. Diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, e aí, se for um sacerdote ungido, pecar, aí ele vai ter que fazer uma oferta pela culpa, né? Trazendo pecado sobre ele e sobre o povo. Novilho, sem defeito, tal. Por as mãos na cabeça do novilho. Pronto. Lá embaixo, versículo 11, mas o couro do novilho, sua carne, bem como suas pernas, vísceras, excrementos, tudo que é restado do novilho, será colocado lá fora do acampamento queimado em uma fogueira, né? Lá no local onde eles lançam a cinza do sacrifício do dia anterior, né? Tá certo? Não tem altar, é só uma fogueira. Lado direito, da página 165, tem Levítico 4, verso 13. Aqui quem pecou foi o sacerdote. Aí no versículo 13, se for toda a comunidade que pecou sem intenção. Rapaz, é difícil, toda a comunidade, mas acontece, né? A verdade é... Ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. E aí, um novilho como oferta também. Versículo 15. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Ainda na página 165, ainda é Levítico 4, versículo 22. E quando o pecado, sem querer, for cometido por um líder, ficou sem intenção, fazendo o que é proibido, né, aquilo que os mandamentos proíbem, ele será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Bode é um bode, quando for um líder, ok? Aqui tem um pontozinho que eu queria só comentar a você. Tem coisa pior do que conscientizar uma pessoa de que ela pecou, mesmo assim, ela pecou porque não sabia. É nesse momento que você, como líder, tem que às vezes conscientizar uma pessoa e dizer, rapaz, isso aí está errado, isso aí vai dar ruim para você. E se eu fosse você, eu não faria assim não, né? E aí, é nesse momento em que você, que é líder, vai ver se o seu liderado tem alguma possibilidade de se tornar humilde no Senhor, porque todo mundo é muito valente para fazer o que acha melhor, mas a gente tem que ser valente para fazer o bem, o correto. Dificilmente a gente reconhece e agradece alguém que chega para dizer para a gente que a gente está errando em alguma coisa. Dificilmente a gente recebe bem e agradece aquele que vem abrir nossos olhos e dizer, você está errando. Bom, nisso você está errando. Dificilmente a gente aceita bem. Ainda na página 165, no finalzinho, versículo 27, é Levítico 4, 27. E quando for alguém da comunidade, né, uma pessoa comum, pecar sem intenção, fazendo o que é proibido, tal, qualquer dos mandamentos do Senhor, ele quebrou qualquer mandamento do Senhor, ele vai ser culpado. E quando, versículo 28 diz, quando o conscientizarem do seu pecado, ele trará como oferta do pecado uma cabra. Verso 29 é o mesmo ritual. Orar as mãos sobre a cabeça do animal, né? Aí já é a página 166, vai descendo aí, versículo 32.
Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito, né? Ok? Aí, mais embaixo, da página 166, você vê Levítico 6, né? Versículo 25. Diga a Arão e seus filhos sobre a regulamentação da oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado. Né? Versículo 27. Diz, tudo que tocar na carne se tornará santo. Naquela outra carne, toda impureza tocasse nela, aí pronto, ela está contaminada, não pode mais ser consumida. Aqui no 27, tudo que tocar na carne se tornará santo. Interessante. Verso 29, somente os homens da família do sacerdote poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Ou seja, tudo que é porção que é dado ao sacerdote, seja oferta de cevada, né, vamos dizer assim, de carne, seja o que for, ou aquela oferta de cereal, é santíssimo. Então, tocou lá, se torna santo também. Na página 166, do lado B, fala de oferta pela culpa. É tanta coisa, né? Oferta pelo pecado, oferta pela culpa. A forma de sacrifício pelo o pecado involuntário, o pecado que você peca sem querer, sem saber. Levítico 5, no versículo 1, oferta pela culpa. A culpa é o seguinte: se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que ele viu e soube, né, não o declarou. O que é isso? É conivência. Rapaz, eu sei que o fulano fez errado, mas vamos deixar isso quieto, porque eu não quero problema, não. É de conivência, né? Tipo assim, eu vi o fulano roubando, mas eu não denunciei. Eu vi o fulano matando, mas eu não denunciei. Eu vi o fulano fazendo qualquer coisa errada. Eu vi, mas eu não fiz nada. É um problema sério. Né? Para além do nosso país, eles dão a mesma pena para o cara que viu, nem interviu, nem chamou quem pudesse intervir. Não, ele só se calou. É o cara que se acovardou, ele vai pegar a mesma sentença. Né? O versículo 2 diz, se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver, um animal selvagem, ou um animal de rebanho, ou pequenas criaturas, ainda que não tenha consciência disso, se tornará impuro e será culpado. Versículo 3, no final diz, quando souber, será culpado. Versículo 5, quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, oferecerá, ou confessará, em que pecou e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha, uma cabra, ou uma cabra do rebanho, uma oferta de reparação em favor dele, e o sacerdote fará propiciação do pecado. Se não tiver condição, aí versículo 7 diz, ele vai trazer 2 rolinhas, ou 2 pombinhos. Uma ave vai servir, vai ser apresentada em sacrifício pelo pecado, e a outra vai ser oferecida como holocausto. Versículo 11, se não tiver recurso nem para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como é que faz? Aí traz uma oferta de um jarro de farinha, né? Melhor farinha. Ok? É isso aí. Página 167, no final, só a parte A, vai continuar essa história aí, né? No versículo 16, aqui no meio mais ou menos, diz assim, ó. Versículo 14, o Senhor Moisés, quando alguém cometeu um erro, pecando sem intenção, ou foi sem querer, em qualquer coisa consagrada, terá ao Senhor, tipo assim, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, para oferecer como reparação. Né? Verso 16, fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor. É a mesma coisa da questão do dízimo, retenção do dízimo, ou alguma pessoa às vezes pega lá emprestado. Na época tinha lei a respeito disso. Acrescentava-se 1/5 ao valor do que deixou de ser feito, deixou de ser entregue. Veja bem. Aí, ainda mais esse negócio aqui do sacrifício. Hoje, né? É difícil a gente fazer isso. O sacrifício já foi feito e é suficientemente poderoso, que é Jesus. Verso 17. Se alguém pecar fazendo o que é proibido, qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado, sofrerá as consequências de sua iniquidade. Do lado do rebanho vai trazer um carneiro, assim por diante. Ainda na página 167, no finalzinho, lado esquerdo, tem Levítico 6. Disse ainda o Senhor Moisés, se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo,
no que diz respeito a algo que ele foi confiado, ou deixado como penhor, roubo, ou lhe extorquir alguma coisa, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito daquele bem, ou jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado. Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou aquilo que tomou mediante extorsão, ou aquilo que foi confiado, né? Terá que devolver. Versículo, no final diz assim, fará restituição plena e acrescentará um quinto, que é um quinto, é 20%. Um quinto, um décimo é o dízimo, 10%. Aqui é um quinto, é 20%. Ok? Tem que restituir um quinto. É isso. Essa parte é enjoada, que é coisinhas pequenas. Você vê aqui a tentativa de Deus de prever a capacidade humana de ser ruim, de ser fraco, limitado. E aí a lei tenta prever todos os erros possíveis que alguém possa cometer para estabelecer uma pena, né? A nossa Constituição brasileira diz que não há crime sem que antes haja uma lei que determine que aquilo é crime e que determine uma pena para a quem cometer aquele tal ato. Da mesma forma, então entendam bem isto aí, tá bom? A lei tentou, de toda forma, mostrar, dirigir, mas ela não tem como tornar ninguém bom. O apóstolo Paulo diz que a lei serviu de aio, de sustentação, de coluna, para nos conduzir a Cristo, ok? Então é isso. São só relacionado ao templo e às coisas da religião, eram 613 mandamentos, agora eu não sei quantos milhares, né? Não sei quantos milhares. Porque eu estou falando só de mandamentos relacionados ao templo 613, você imagine aí as leis civis, cerimoniais, né, religiosas, e as leis de purificação, e as leis de civis, né, relacionamento civil, né, sociedade. Então, a diferença é que aqui, por exemplo, nós temos a lei, o código, nosso código aí, né, criminal, que deve reger nossos atos, vivendo em sociedade, mas isso não tem poder de religião, não. Lá era o seguinte, essa lei era a lei religiosa e era a lei civil, né? Então, o negócio ali era bem diferente. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Valeu, a paz do Senhor, fiquem com Deus.